não só com os professores, mas contato com outros profissionais que vêm de fora, assim como eu, por exemplo, que não sou um profissional da faculdade propriamente dito, mas mais profissionais que vêm de fora, eu, Samir, que vocês conhecem bem também. Então, assim, vocês vão ter excelentes oportunidades. E hoje eu tomei a liberdade de fazer uma aula que é diferente, né? Eu não vou falar de legislação, eu não vou falar de temas que são muito teóricos, tá? Do ponto de vista de construção do enfermeiro estomaterapeuta ou do enfermeiro especialista. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas vou entrar no mérito de alguns relatos que nós temos do que é ser enfermeiro estomaterapeuta, do quanto isso representa para aqueles que decidiram pelo caminho da estomaterapia, tá? E dentro disso, eu vou colocar algumas particularidades do que são, por exemplo, a minha rotina, o meu dia a dia, né? De tudo aquilo que eu, propriamente dito, consigo e tenho conseguido enquanto estomaterapeuta, tá? Então eu vou compartilhar já a aula com vocês. Eu sei que tem gente entrando, mas quem está entrando, depois pega o pedacinho inicial da gravação e vai conseguir ver. Vocês conseguem ver minha tela, Carol, João? Sim, conseguimos ver. Pronto. Então, só dizendo quem eu sou Everton, gosto de ser chamado de Everton Silva, mestrando em Saúde e Meio Ambiente pela Universidade Metropolitana de Santos. Eu sou estomaterapeuta pela Unicamp e eu sou graduado pelo Centro Universitário Claretiano, que é de Batatais. Assim como o professor João, que está aí hoje assistindo a aula, eu também venho do interior, né? Eu não sou um menino da capital, como acredito que é a maioria dos que estão hoje assistindo. E a proposta que a Carol tinha me feito é falar sobre o empoderamento do enfermeiro frente à estomaterapia, né? E como era uma aula introdutória, né? Não era, ela está acontecendo. Então, como é uma aula introdutória, por isso eu tomei aquela liberdade que eu disse para vocês, de fazer com que vocês pudessem sentir um pouquinho do gosto que outros estomaterapeutas, assim como eu, têm de fazer parte do tratamento de feridas de pacientes, do tratamento de estomia de pacientes, do tratamento da incontinência, né, de uma maneira ampla, porque vai muito além do que só as teorias que normalmente a gente aplica no cuidado, tá? Então, parabenizo também por conta já de ter um logo, né, da Liga, e isso é muito bacana, né? Parabéns a vocês que desenvolveram isso. Eu sou membro da ONG Médicos do Mundo, então, assim como alguns que estão aqui hoje assistindo, eu faço parte também da ONG, né? Participo sempre que posso e sou membro da SOBEST. A SOBEST é a Sociedade Brasileira de Enfermagem e Estomaterapia, né? A Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Essa sociedade ela é vinculada à Sociedade Internacional de Estomaterapeutas. Eu sou membro também da SOBEND. Na SOBEND eu já ocupo o comitê científico, né, na diretoria regional aqui do estado de São Paulo. Eu sou docente na Uniararas, na pós-graduação, né, dou aula só na pós-graduação, da enfermagem em dermatologia. Eu coloquei para vocês aqui, logo no slide seguinte à introdução, uma janela para convidar vocês a um pensamento, né? A hora que vocês olham uma janela dessa, aberta, que tem um cenário de fundo, que tem um horizonte, que tem imagens, o que essa janela, por exemplo, representa para cada um? Qual é a imagem que cada um vê quando olha para o mundo? E eu digo isso, quando olha para o mundo, a partir da graduação, porque vou tomar a liberdade de dizer que a maioria aqui hoje está na graduação. Quando vocês estão aqui na graduação, vocês olham para o mundo, o que vocês enxergam? Né? Com certeza, muitos enxergam desejos, sonhos, dificuldades,
disputa, porque ser enfermeiro também é disputar um lugar no mercado de trabalho e assim por diante. Então, temos talvez muitas visões quando a gente vê uma janela aberta, e se a gente pensar na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente consegue delimitar que beleza a gente quer ver a partir da nossa janela, né? Qual a expectativa? A visão que a gente tem é sempre a visão a partir da nossa perspectiva, e eu digo para vocês, quando eu era graduando, a minha visão sempre foi muito positivista, muito cenário limpo mesmo, muito céu aberto, e ela continua sendo, né? Eu sempre vi o futuro como uma possibilidade frutífera, né? E muito bela. Então, assim, a graduação, ela é pautada, de certo modo, na construção do enfermeiro generalista, né? E ela tem hoje, tá? Eu digo hoje que, em relação à época que eu formei na graduação, para hoje na graduação que vocês têm, a revolução tecnológica e científica, ela é muito, muito superior. Aqueles que tiveram oportunidade de estar comigo, com o Suamir e com o professor João, numa aula já lá no CIS, lembram que eu disse assim, que quando eu fazia pesquisa na época, eu tinha que pegar os livros da biblioteca mesmo. A internet não era um universo tão utilizado por nós naquela época. E eu não tô falando de muito tempo atrás, não, né? Porque eu não sou velho assim, não, gente. Então, assim, as revoluções tecnológicas e científicas que vocês têm hoje à disposição na graduação, elas são muito, mas muito latentes, né? O mercado de trabalho é complexo, é competitivo, é sim. Não tenho dúvida disso. E digo, as especialidades são o caminho, né? Isso é uma vertente não só na área de enfermagem, como em outras, mas como a enfermagem aqui é o nosso objeto, as especialidades são o caminho, e hoje a estomaterapia, que é o nosso pano de fundo, é uma especialidade, e uma das especialidades atualmente no Brasil e fora dele, mais conceituadas que existem para os enfermeiros. Então, quando a gente está na graduação, que vislumbrou aquela janela, a gente sempre vai pensar que caminhos a gente quer seguir, para onde a gente vai a partir desse ponto. E a gente sempre vai lidar com isso dia a dia, né? Para onde a gente vai seguir a partir do ponto que a gente está, né? A graduação é bem isso. E a resposta é muito simples. A educação. A educação é sempre o ponto. A graduação é o início para o ser enfermeiro, né? Teve alguns que talvez tenham feito escola técnica, enfim, mas a graduação é o início do enfermeiro. Então, a educação é o caminho, porque a partir da educação também faremos especialização, também iremos buscar outras possibilidades dentro do mercado de trabalho, dentro do avanço tecnológico, dentro das coisas que são possíveis desenvolver na nossa qualidade de assistência, tá? E aí ainda, sobre teoria da enfermagem, só fazer um adendo, eu estou falando disso, de teoria agora, como falei no slide anterior também, para construir uma ideia da especialidade de estomaterapia, tá? Na teoria de enfermagem, ela é sempre centrada no indivíduo, né? Em volta desse indivíduo existem várias pessoas, existe o enfermeiro, existe o médico, existe o nutricionista, existe o fisioterapeuta, enfim. A teoria nos diz que ela deve ser centrada no indivíduo, tá? De maneira muito clara, que é o nosso foco de atendimento. E aí, nas necessidades que a gente reconhece em uma das teorias de enfermagem, nas necessidades que a gente reconhece, nós temos, primeiramente, fisiologia, segurança, amor e relacionamento, estima e realização pessoal. Então, essa pessoa, que é o foco do atendimento, que é o indivíduo, ela tem todas essas necessidades. E atender a todas as necessidades faz parte do cuidado de uma pessoa, de um paciente, de um cliente, seja qual a nomenclatura queiram utilizar. Então, o meu papel enquanto enfermagem, enquanto enfermeiro,
Se não houver orientação adequada quanto ao tratamento ou reconhecimento da importância das complicações que podem decorrer da queixa ou da patologia da doença de base, com certeza haverá prejuízos à satisfação familiar, amorosa, social e à própria estética existencial do indivíduo, tá? E muitas vezes isso tem reflexo retroativo, reflexo em mim enquanto profissional, porque uma vez que eu não atendi as necessidades daquele cliente, talvez isso me deixe impactos que não podem ser negativos, mas que acontecerão de ser, tá? Então, nós temos que sempre focar no indivíduo, pensando nele de uma maneira ampla. Aqueles que estão na graduação, vocês que estão na graduação, desculpa, com certeza escuta muito isso. A gente tem que ver o indivíduo de uma maneira holística. E é muito isso. A gente tem que considerar o indivíduo muito assim, tá? Por quê? Uma pessoa que tem ferida, uma pessoa que tem estomia, uma pessoa que tem incontinência, por exemplo, ela tem todo um contexto atrás dela, não só o contexto biológico, fisiológico propriamente dito, tá? E aí, a gente pensa que empoderamento é a palavra inicial do nosso título, né? Empoderamento do enfermeiro para a estomaterapia, né? Então, empoderar, vou buscar um pouquinho na etimologia dessa palavra, que na origem dela, ela diz que empoderar é dar poderes, tá? Outorgar a alguém o poder para que ela tenha autonomia de execução de determinada atividade, de determinada condução ou da própria vida, tá? Mas, mudando um pouquinho esse foco do empoderamento, a gente recebe poder, por exemplo, quando a gente recebe um título, certo? Eu posso receber um título de especialista e eu recebi esse empoderamento outorgado, concordo? Só que a partir daí eu tenho uma vasta possibilidade de me desenvolver. Então, eu enxergo o empoderamento como a condição que eu gero para eu poder me desenvolver no ambiente em que eu estou instalado. E isso que eu estou dizendo faz eco com a educação no Brasil, né? Se vocês buscarem, por exemplo, Paulo Freire, é claro que nem todos seguem as teorias educacionais que Paulo Freire tem, mas só citando, Paulo Freire diz isso, que o indivíduo ele precisa se desenvolver no meio, ele não tem que receber o poder de ninguém, ele é gerador de poder, tá? E empoderar é dar condições a alguém de fazer por si mesma. Por que eu estou explicando isso? O papel de especialista, desculpa, vou só voltar um pouquinho no slide. O papel de especialista em estomaterapia, e vou estender para o enfermeiro como um todo, é cuidar e ensinar autocuidado. Na incontinência, por exemplo, o paciente que faz cateterismo vesical intermitente, esse paciente ele vai fazer cateterismo na sua casa umas 6, 7, 8 vezes por dia. Então, esse paciente precisa ser treinado, precisa ser capacitado para cuidar de si próprio, para fazer a própria sondagem, o autocateterismo. Então, eu, enquanto especialista que desenvolvi as habilidades técnicas, eu tenho esse poder de empoderar, de criar para o meu paciente a forma de autocuidado. Então, perceba que o estomaterapeuta, nesse sentido, tanto para o paciente com incontinência ou estomia ou ferida, ele vai ter que corresponsabilizar o paciente sempre pelo cuidado dele. E isso faz eco com tudo que é nosso da enfermagem. A gente sempre precisa colocar o paciente sobre a responsabilidade também do seu cuidado, tá? E assim, não é muito simples, por exemplo, muitas vezes quando a gente está lidando com o paciente, ou a gente está lidando com uma situação de falta de grana, ou estamos lidando com uma situação de instituição que tem vários profissionais que interferem no nosso processo de cuidado. Então, para mim, que decidi ser enfermeiro, que decidi ser especialista em estomaterapia, eu preciso necessariamente de equilíbrio.
E até vou dizer para vocês, sanidade mental, eu preciso disso. Só que eu não espero, por exemplo, que outros me deem isso, porque eu mesmo vou renovando os meus acordos íntimos, os meus acordos pessoais, para que eu me torne um melhor estomaterapeuta a cada dia, tá? Só que isso também é para o paciente. Equilíbrio é algo importante para o paciente, foco da estomaterapia. Importância para o bem-estar de todo ser humano, o equilíbrio é. Vivência das experiências de vida, né? As minhas experiências de vida, por exemplo, como estomaterapeuta, ajudam e muito hoje quando eu vou dar uma aula, quando eu vou educar um paciente para o cuidado. Então, tudo isso que eu trago de bagagem, a vivência das experiências de vida, também me dá equilíbrio para ser mais seguro na hora de atender o paciente. Lidar com problemas. A falta de saúde de qualquer espécie, ela é um problema. Então, a gente tem que saber lidar com a falta de saúde ou com a necessidade fisiológica de um paciente, assim como a gente tem que saber lidar com problemas de equipe, lidar com problemas de instituição, lidar com problemas de governo, lidar com problemas de situações coletivas extremas, como a que a gente vive hoje, por exemplo. Então, assim, nós temos que saber lidar com o problema. E a enfermagem, o enfermeiro, especialmente, ele é basicamente o elo de todos os focos de problema que uma instituição traz, porque o enfermeiro participa de tudo. O convívio social gera equilíbrio também no paciente e no especialista, e a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, ela deve fazer parte, ela deve ser bônus para o paciente, assim como ela deve ser necessidade para mim que cuido de alguém, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio. E aí, pensando, ferida, estomia e incontinência, tá? Nas feridas entram as fístulas também, tá, gente? Em algumas situações, linkada às estomias. Esses três são problemas de saúde pública. Não é muito difícil, se vocês entrarem na internet, por exemplo, no IBGE, e fizerem uma busca, vocês vão encontrar pelo menos 10% de aposentadorias concedidas por conta de uma pessoa com ferida ou com estoma, ou que tem uma incontinência por um trauma raquimedular, por exemplo. E isso contribui muito para o número de aposentadoria precoce quando o paciente tem uma complicação dessa de saúde. Então, pensando nisso, quando eu imagino um estomaterapeuta dentro da atenção básica, ele tem que ter como foco contribuir para a prevenção de lesões para o aparecimento, né? Seja um paciente com úlcera venosa, uma pessoa com insuficiência venosa, uma pessoa com diabetes, que pode contribuir também para uma aposentadoria precoce, uma pessoa com um câncer, um tumor no intestino, que ela não foi precocemente tratada, ela vai evoluir com estomia e pode causar um afastamento ou uma aposentadoria também precoce dessa pessoa, por vários motivos, tá? Então, assim, isso é custo para a saúde pública. Isso fica caro. E lembrando que, gente, a saúde pública, ela recebe financiamento dos impostos. Imagina que assim, a gente não tem uma fonte inesgotável de impostos, né? Seja no Brasil ou em qualquer outro lugar. A atenção básica ou mesmo a atenção especializada nos hospitais, ela tem uma verba determinada. Então, perceba que se a gente não pensar já na base da estrutura, que é investimento, por exemplo, a gente não está fazendo o papel correto de um especialista em estomaterapia. Custos com tratamento geralmente são altos e, na maioria das vezes, o próprio paciente não consegue arcar. Então, se o paciente muitas vezes não consegue arcar, eu, como estomaterapeuta, eu tenho que ter todas as ferramentas possíveis para poder indicar um tratamento que aquele paciente tenha acessibilidade. Então, eu tenho que evitar para esse paciente, por exemplo, um sofrimento psíquico, porque vai ter alteração da imagem corporal. Imagina uma pessoa que teve uma ferida no rosto. Imagina alguém que está com uma estomia, uma derivação intestinal e usa bolsinha, como a gente chama popularmente, uma bolsinha de colostomia,
e essa pessoa andar sem camiseta na rua, por exemplo, né? Ela tem alteração da imagem corporal, ela vê aquilo que não é dela, e ela não vai querer andar sem camiseta na rua, por exemplo. Incapacidade, sofrimento físico, incapacidade para realização de atividades. Uma pessoa que tinha diabetes, tem diabetes, e que não fez uma prevenção, que é responsabilidade também do especialista, atuar na prevenção, ela sofreu com amputações dos 2 membros. Ela teve amputação dos 2 pés, por exemplo. Essa pessoa, ela vai ter um sofrimento físico, porque ela não vai ser 100% livre para realizar as suas atividades físicas, né? De maneira ampla, tá? Alteração no convívio social. Uma pessoa que tem incontinência, mesmo que ela não seja ela não tenha um trauma, ela só tem incontinência porque ela teve um distúrbio geniturinário, né? As multíparas, por exemplo, podem evoluir com incontinência. Tô com dor de cabeça ainda, mas... Oi? As multíparas, por exemplo, elas podem evoluir com uma alteração no controle de esfíncter. E isso leva a uma alteração no convívio social, porque muitas vezes a pessoa ela não quer sair na rua para evitar os escapes de urina se ela tossir, para evitar os escapes de fezes, às vezes, se ela fizer força para pegar alguma coisa, para pegar a criança na rua. E isso pode acontecer. Então, altera o convívio social, que essa pessoa começa a se isolar um pouco mais. Uma pessoa com ferida nos membros inferiores também costuma ter alteração no convívio social, porque ela não vai poder livremente ir para a piscina. E eu que faço especialização em Santos, por exemplo, uma pessoa que tem ferida lá, ela dificilmente ou não vai entrar no mar. Às vezes ela morre de vontade, ela tem vontade, mas ela não pode fazer. Então, assim, a gente tem que pensar tudo isso e saber que esses problemas nós vamos enfrentar enquanto estomaterapeuta. E uma realidade para a saúde é que as práticas de saúde são voltadas para o cuidado, não comportam mais um olhar fragmentado. Então, quando eu olhar para uma pessoa com ferida, eu não vou olhar só para a ferida. Eu tenho que saber tudo que essa pessoa tem. E quando eu digo tudo, é tudo. Não é só se ela tem diabetes, hipertensão, quais medicamentos ela toma. Eu tenho que saber com o que ela trabalha, qual o meio de vida dela, o que ela faz na vida para ganhar dinheiro, se ela não faz nada, como que é a família dela, como que é em casa, se ela tem acesso à alimentação, se ela não tem, se ela tem convívio social, se ela não tem, tudo isso faz parte de avaliar uma pessoa quando eu penso no cuidado de estomaterapia, tá? Eu não posso deixar fragmentado. E isso não é só para o estomaterapeuta, tá, gente? Para todo cuidado de enfermagem como prática, não deve mais ter só o foco em uma determinada queixa e em um determinado problema, tá? Então a gente tem que buscar uma prática assistencial que é de acolhimento, que é de respeito, e que tenha sentimentos e valores embasados na dignidade humana, tá? Eu espero que em breve vocês possam ter a oportunidade de atender comigo um paciente no ambulatório aí do CIS. E aí, assim, é bem bacana como tentar formar um vínculo com esse paciente, primeiro de respeito, para que esse paciente nos aceite, para que ele receba tratamento nosso, cuidado nosso. Então, assim, formar vínculo com o paciente é algo extremamente necessário, né? Aqueles daqui que estão na aula hoje, que tiveram a oportunidade de estar na rua, né? Lá com o pessoal, com as pessoas na Cracolândia, né? Em uma das vezes, eu não sei se para todo mundo, mas para alguém eu disse assim, a gente precisa usar a linguagem deles, a gente precisa entender qual é aquilo que eles trazem como valores em determinadas situações. E por incrível que pareça, né, quem está na rua, por mais que tenha quebrado o paradigma social de morar numa casa bonitinha, tomar banho todo dia, estar junto com a família, eles têm muito respeito porque é hierarquia e comando, né? Então, assim, a gente tem que embasar
todo o público que a gente vai atender, a gente tem que ter bases, pelo menos teórica, se não de vivência, mas pelo menos teórica de que aquela pessoa precisa receber o nosso entendimento da realidade que ela tem, para que a gente forme vínculo. Cuidar do indivíduo significa estar atento a toda a dimensão que esse indivíduo vive, né? A toda a dimensão dele enquanto ser humano, tá? Então, o papel definitivamente de um estomaterapeuta, tá? Antes disso, eu vou dizer que Benner, em 2001, e esse conceito eu gosto bastante, tá? Ele propõe o conceito de especialista, tá? De uma maneira ampla, não só para o estomaterapeuta, mas uma das publicações de estomaterapia traz o conceito de Benner, descreve o enfermeiro especialista como aquele que domina múltiplas dimensões estabelecidas pelas teorias, garantindo limites da flexibilização do seu uso frente às reais necessidades do paciente por meio da intuição, raciocínio e experiências advindas da própria clientela, ou seja, introduz a subjetividade como uma das bases do cuidar em enfermagem. Eu vou pegar duas palavras nessa transcrição de Benner que eu trago aqui e dizer o seguinte, e explicar o seguinte: a subjetividade e o raciocínio, elas estão muito ligadas, muito interligadas para mim, porque eu digo assim, o enfermeiro que não tem criatividade, ele dificilmente forma bons raciocínios clínicos. E raciocínio clínico é um desenvolvimento da autonomia do enfermeiro e é muito mais também um desenvolvimento do estomaterapeuta. Eu preciso ter um raciocínio clínico muito bem fundamentado. Então, todas aquelas bases, desde a fisiologia e principalmente a fisiologia, ela precisa ser muito bem fundamentada dentro de mim, enquanto especialista, para que eu consiga atender uma pessoa com estomia e saber do prejuízo emocional que ela tem e lidar com o prejuízo emocional que ela tem. A incontinência, lidar com o prejuízo social com que essa pessoa tem. Porque imagina uma pessoa incontinente que é um lesado medular, ele anda de cadeira de roda e ele precisa fazer o cateterismo e ele está viajando de São Paulo para Minas Gerais. Você acha que realmente ele vai encontrar um posto que tenha condições de recebê-lo bem? Então ele tem sim um prejuízo social. E nós temos que lidar com essas possibilidades de eventos limitadores para capacitar essa pessoa a cuidar de si mesma, às vezes dentro do próprio carro, por exemplo. E feridas, prejuízo à manutenção da vida. Uma pessoa com ferida, um diabético, por exemplo, ela pode evoluir com sepse em 72 horas, dependendo da condição que a ferida dela tiver. Eu estou sendo até otimista dizer 72 horas, pode ser menos. Então, as feridas por si só levam um prejuízo à vida. Uma ferida corte contusa, que foi de uma arma branca, por exemplo, ela pode infectar e essa infecção matar essa pessoa facilmente. Ou aquela ferida não mais cicatrizar, por exemplo. Tá? Então, assim, o conceito de especialista tem que formar o raciocínio clínico, com certeza, mas eu tenho que ter a condição de saber que todo paciente vai sofrer uma série de implicações e eu tenho que saber lidar com esses problemas, tá? Estomia, propriamente dito, que foi a base geradora de todo estomaterapeuta, começou-se nas estomias, gente. Então, uma enfermeira lá na Noruega, Noruega, é isso mesmo, essa enfermeira, ela cuidou da irmã dela, que tinha estoma, e ajudou um médico lá a desenvolver o primeiro equipamento de estomia. Então, essa pessoa que começou, digamos, na década de 50, o cuidado com o estoma, na própria irmã, porque ela queria ver aquele sofrimento reduzido, diminuído, né, se é que era possível na época, ela criou as primeiras bolsas de estomia. Então, estomia é como lidar com as derivações, né? A derivação não são só as bolsas de ilho ou de colostomia, tem a de urostomia e as derivações de traqueostomia, gastrostomias,
fazem parte das estomias. E no dia 3 de outubro, a gente comemora o Dia Mundial do Estomizado, tá? Então, percebam que a pessoa com estomia tem um dia mundial para se comemorar, e no Brasil também é comemorado nessa data. Quem tem incontinência também tem um dia mundial para conscientização sobre a incontinência urinária, tá? Independente de qual a causa geradora da incontinência urinária, e que é um problema de saúde que afeta milhões de pessoas, milhões mesmo. Um homem que fez cirurgia de próstata, ele pode evoluir com incontinência, por exemplo, e isso afeta a vida desse homem, tá? E assim, a gente deve, muitas vezes, identificar esse paciente na atenção básica, ou no hospital, ou no consultório, e encaminhar ele ao tratamento, porque é vergonhoso. Posso falar como homem, né? Às vezes eu fico pensando, falo, meu Deus, ser incontinente, às vezes ficar escorrendo deve ser complicado, e a gente tem vergonha. Posso falar por mim, né? Se eu for falar isso com alguém, eu vou falar com a minha esposa. Não é muito fácil me abrir, por exemplo, chegar num profissional e falar, ô doutor, tá vazando aqui o negócio, né? A torneirinha minha não tá apertando direito na borrachinha. Então, entendam que também tem um dia para comemorar a conscientização sobre a incontinência urinária, e a gente deve sempre relembrar esse fato, porque a maioria dessas pessoas estão sofrendo em silêncio e elas precisam buscar ajuda, tá? Ao passo que feridas, olha que interessante, e eu descobri isso hoje, tá, gente? Ontem, melhor dizendo, não existe um dia que se comemora a ferida, né? Também seria muita loucura, né? Quem que vai comemorar a ferida? Quem que quer ter ferida, né? E daí eu trouxe uma representação de que a ferida do coração também é uma ferida, isso é fato, então ela precisa de um band-aid. Eu represento o band-aid como curativo, a cobertura. Muitas feridas que podem ser operatórias, elas precisam de uma linha e elas precisam de uma sutura, então o resultado disso é a aproximação de bordas, e a cicatrização de ferida leva tempo, precisa de tempo, e a gente tem que ter controle da nossa ansiedade enquanto profissional, porque no tempo certo a ferida vai cicatrizar. Mas no tempo adequado eu também preciso saber avaliar a ferida para saber se eu preciso mudar de conduta e depois uma nova conduta até que eu chegue na possibilidade de cicatrização, se é que ela é possível, tá? Quando o paciente tem condições de cicatrização, certo? Então, assim, a ferida não tem um dia mundial, mas eu também acho que faz sentido, né? Ninguém quer comemorar a ferida, como eu disse. Eu acho que não queria, não. Eu não ia cantar parabéns por uma ferida minha, né, de aniversário. Faz 15 anos que eu tenho ferida. Isso é um sofrimento danado. Então, a ferida precisa de uma boa avaliação, de um bom especialista. Ela precisa de uma boa cobertura. Ela precisa que as bordas sejam saudáveis. Se elas não forem aproximadas, será por segunda intenção. E ele precisa ser saudável para cicatrizar. E a cicatrização leva tempo. A cicatrização não acontece do dia para a noite. Então, o profissional precisa controlar a ansiedade e precisa explicar isso para o paciente. Se o profissional não explica para o paciente que a ferida dele pode levar 6 meses para cicatrizar, esse paciente vai procurar outro, e ele vai entrar num ciclo de buscar tratamento com tanta gente e não vai resolver muita coisa, tá? Mas aí eu digo, quem trata a ferida tem que se desdobrar. Eu, como especialista em tratamento de feridas, né, estomaterapeuta, eu não me atenho a uma determinada condição de produto, porque não é só o produto que resolve. Eu me atenho às condições fisiológicas do paciente, eu me atenho às condições sociais em que esse paciente está inserido, para saber e planejar a cicatrização da ferida quando ela for pertinente ou possível, tá? Então, enfim, eu vou dar uma pausa aqui. Não era para sair daí, tá, gente? É uma pausa de reflexão. Aí trouxe a representação do café, que como todo bom mineiro, café é algo que a gente toma bastante. Então, para filtrar os pensamentos de vocês,
eu vou trazer uma música para a gente fazer uma leitura dessa música e começar a construir um pouco daquele empoderamento que eu tenho enquanto especialista. Essa música é Aquarela, de Toquinho, e através dessa música a gente tem a compreensão de que eu tenho a compreensão de que a construção da vida está delimitada ou entendida nessa música de Toquinho, né? Então, eu, enquanto especialista, muitas vezes, eu considero o paciente assim, uma folha pela qual eu vou escrever a história desse paciente e a história minha que eu estou compartilhando, tratando esse paciente. Tá? Então, eu vou fazer sempre o possível para que essa história seja bem escrita e que esse registro fique bem fundamentado. Aproveitando a palavra registro, digo, é imprescindível que o especialista ou enfermeiro façam registros corretamente. Escrever no papel aquilo que a gente executa com o paciente, mesmo que seja uma orientação verbal, é extremamente necessário, do ponto de vista legal e do ponto de vista de construção do cuidado. Porque se esse paciente buscar a outro profissional dentro do meu serviço, a outra pessoa terá condições de acessar no papel aquilo que está escrito. Tem que ser muito bem escrito. Tá? Então, particularmente, gosto bastante dessa música pensando como estomaterapeuta, porque hoje, se eu preciso de uma atualização, como eu disse para vocês, vocês estão nos braços da tecnologia. Nós estamos, né, porque eu me incluo nisso, nos braços da tecnologia eu consigo entrar na internet e buscar uma variada gama de referência, tá? Para poder entender uma determinada situação. Então, a gente sempre tem que ter um objetivo, e o nosso objetivo é fazer um pouso com segurança, pouso muito bem colocado, e o avião tem que chegar no chão, porque senão a gente vai quebrar a cara, vai quebrar a cara, isso não é o que a gente quer. Tá? Então, pensem a partir de hoje nessa música, que a gente sempre precisa, mas o objetivo final também precisa estar. Não quer dizer que a maneira como a gente vai fazer, que é ao longo do caminho. Então, as possibilidades que eu tenho, de fato, levaram a vários lugares do Brasil já, inclusive a outros países. Então, essa muito extenso. E aí, trago para vocês aqui de um estudo que foi feito, um dos primeiros estudos para especialistas que foi feito no Brasil, trazem palavras de estomaterapeutas, tá? E essas palavras, por incrível que pareça, elas representam um pouco daquilo que eu sinto enquanto estomaterapeuta, né? Eu me vejo como profissional estomaterapeuta, o cliente me vê como um profissional especialista, porque eu explico para o cliente o que é especialista, e eu sou uma pessoa estomaterapeuta, né? Um enfermeiro estomaterapeuta. Eu me vejo nesse cuidado, tá? E as percepções de um enfermeiro estomaterapeuta em relação ao ser especialista, que estão descritas no estudo, são valorização, reconhecimento, remuneração, ascensão, destaque profissional, melhoria da qualidade de assistência, segurança do cliente, vontade de crescer e satisfação pessoal. Percebam, gente, buscar a especialização de estomaterapeuta para a maioria dos meus colegas, assim como para mim, tem muito mais coisas ao meu respeito do que o próprio paciente. Estão vendo a dimensão disso? O quanto é interessante? Né? Eu, como estomaterapeuta, posso dizer as oportunidades que eu tive a partir do ser especialista, eu não posso descrever quantas foram e quantas mais eu tenho conseguido. Tá? Então, se tornar um especialista em estomaterapia, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, vocês vão ter sim ascensão profissional. E aí, só uma coisa que está no estudo, que mostra que, significando a estomaterapia,
prazer, valorização, destaque, realização, conhecimento, remuneração, né? Alguns até dizem que há falta de reconhecimento, e em alguns lugares sim, existe, mas a gente precisa continuar construindo, não temos que desanimar, né? Então a gente tem que ter motivação, e vocês vão entender a motivação um pouco mais adiante. Então eu profissional, eu pessoa, tudo isso está dentro de mim, estomaterapeuta, mas eu tenho que ter saber especializado, eu tenho que prestar cuidado especializado para um cliente com segurança e muita qualidade na assistência. Eu tenho que ter credibilidade e autonomia, e eu tenho que ter a conquista do meu espaço. Por isso, há alguns lugares onde a gente ainda não tem reconhecimento, né? Vamos dar tempo ao tempo, porque ele vai acontecer, né? Mais dia, menos dia. E a estomaterapia é um caminho para a identificação do profissional enfermeiro. Vou dizer para vocês, quando eu estudei na graduação, um dos primeiros procedimentos que a gente estuda em fundamentos de enfermagem é banho no leito. Após o banho no leito ou banho de aspersão, após o banho do paciente, a sequência do livro que eu estudei há muitos anos atrás era trocar curativos. Trocar curativo, tratar ferida é algo intrínseco da enfermagem. Intrínseco. Então, nós temos que, sim, defender a formação dos especialistas em estomaterapia e trazer tudo isso para a enfermagem. E é uma pena que muitos enfermeiros não gostam dos cuidados de estomaterapia, não gostam de estomias, não gostam de feridas, principalmente, e não querem saber que a incontinência existe. Isso é uma pena, mas é uma realidade. Mas a gente tem que buscar cada vez mais defender essa classe, tá? E para isso, gente, a gente tem que ter motivação, né? Fazer tudo como especialista, a gente tem que ter motivação, porque fazer relatório é chato, às vezes. Ficar escrevendo sobre um paciente, ficar coletando dados, fazer o raciocínio clínico é chato, dá trabalho? Mas a gente precisa se motivar para isso. Às vezes, falar com o paciente 10 vezes a mesma coisa é difícil? Mas a gente precisa se motivar para fazer isso. Então, ter motivação, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os objetivos. E aí é o meu objetivo quanto profissional, o objetivo do paciente enquanto cuidado, né? A pessoa que está sendo cuidada, tá? É o que vai fazer com que os indivíduos deem o melhor de si. Lembra daquilo que eu disse, formar o vínculo com o paciente é extremamente importante, porque as pessoas vão fazer, os pacientes vão fazer o melhor de si a partir do vínculo que eu formar com ele e dos acordos que eu estabeleço. Vou contar para vocês que um dia eu falei para uma paciente que fazia 4 semanas que eu tratava a ferida dela, eu não estava conseguindo evolução, e a paciente, durante os atendimentos, nessas 4 semanas, que foram 2 vezes por semana os atendimentos, ela sempre reclamou para mim que ela não gostava do vizinho, porque o fulano fumava maconha, porque isso, porque aquilo, porque uma pessoa bateu na casa dela para pedir marmita e ela não quis dar. Um cenário assim de reclamação, tristeza latente o tempo todo. E um dia eu virei para ela e falei assim, mas a senhora gostaria de ajudar alguém? Ela falou, até gostaria, mas essas pessoas não merecem. E eu consegui convencê-la de que essas pessoas, merecendo ou não, ela podia tentar ajudar. E que daí ela ia me contar, no atendimento seguinte, se ela teria se sentido bem com aquilo. E assim, gente, essa pessoa aceitou o que eu disse e começou a fazer isso. Ela deu marmita para alguém, ela ajudou a costurar a roupa de uma pessoa que a procurou, e ela ajudou a vizinha a procurar o filho dela uma vez que estava na rua. E por incrível que pareça, o que faltava para essa pessoa era sanidade mental, e ela começou a melhorar a ferida, porque a minha conduta tópica não foi alterada. Mas aquilo que eu falei para a paciente, para atingisse o pensamento e o coração dela, com certeza, como diriam os coaches, foi um gatilho. Então isso facilitou. E motivação para fazer com que as pessoas deem o melhor de si, e sem nenhum julgamento, é basicamente o que a gente faz quando a gente vai para a rua para atender algumas pessoas, porque a gente tem que se despir de todos os julgamentos que nós temos.
Então, motivação, ela vai acontecer por nós, dentro de nós, ou por uma reação emocional que o próprio ambiente gera, para que as pessoas que nós amamos geram, para que o trabalho gere, ou para que uma imagem que a gente possa ver gere essa motivação. E aí eu pergunto para que vocês reflitam, o que te motiva? Só ser um enfermeiro? Só ser um especialista? Ter um bom salário? Ter família? O que te motiva? O que te motiva a estar numa aula igual hoje, que não tem estrutura teórica basicamente, mas é uma aula um pouco diferente? O que te motiva para estar aqui fazendo essa aula? Eu vou dizer o que me motiva. Minha família me motiva. Ver o sorriso da minha filha, que está aqui, que tem 1 ano e 6 meses, completa 1 ano e 6 meses hoje, está por aqui fazendo um griteiro, está brincando, está dando risada com a mãe dela ali, que eu estou ouvindo. Isso me motiva, né? Dinheiro para cuidar do meu filho, com certeza me motiva. Eu não preciso de muito, mas também não quero que me falte nada e não falte nada a ele. E a chegada da minha terceira filha, por exemplo, me motiva, né? Pai de 3 meninas. Em abril, nasce a minha terceira filha, a Catarina, isso me motiva, né? Um paciente feliz me motiva muito. Quando eu consigo fazer diferença na vida de um paciente, isso me deixa com uma satisfação que vocês não fazem ideia. Quando eu chego em casa e um paciente diz para mim, nossa menina, a minha ferida melhorou da semana passada para hoje, eu chego em casa um pouco mais leve, independente de todas as tensões que eu estiver no pescoço, carregando todos os problemas, mas eu chego em casa mais leve e mais feliz. Fazer com alegria, ser sempre grato, e eu faço as coisas sempre com muita alegria. Eu tenho muito pouco tempo para fazer tudo o que eu gostaria, e às vezes eu nem consigo fazer tudo, mas eu agradeço a cada minuto por lutar todos os dias e tentar fazer o melhor que eu posso. E quando eu faço e penso nisso, eu penso na equipe que trabalha comigo, eu penso nos alunos, quando eu dou aula para eles, eu tenho que ter sintonia com eles, com todos, para que nós possamos criar um relacionamento simpático, ter simpatia e juntos construir algo melhor, sinergia, juntar as nossas forças. Eu juntar a força com a minha equipe e poder criar algo junto, aprender junto, né? E a gente vai sempre trabalhar em equipe. Isso é intrínseco da enfermagem e isso está também no especialista. 2 pessoas é uma dupla, mas basicamente é uma equipe. Se eu orientar o meu paciente no cuidado com o estômago dele, ele tem que entender que eu sou a equipe dele. Então a gente vai alcançar o objetivo através da dedicação que ele tiver, tá? E a gente aprende muito isso com os idosos muitas vezes, porque eles são extremamente solidários um com o outro. Os jovens têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente aprende muito com os idosos a ver isso. E em comum a todos nós, eu e vocês que estão assistindo hoje, é o paciente. Essa é a minha motivação principal para ser especialista. Auxiliar na recuperação da saúde dele, orientar na promoção da saúde e diminuir o sofrimento dele, confortar, amparar. Há momentos que nem a palavra vai fazer com que eu diminua o sofrimento do paciente, mas um abraço vai, mesmo em tempos de pandemia. Então, eu vou montar na minha seta para poder chegar a um objetivo que é ver um sorriso de um paciente sempre, sempre, tá? E o que vocês têm para fazer a diferença? Vocês que estão graduandos, que estão assistindo a aula hoje, que estão na liga, pensem, o que vocês têm para fazer diferença? Vocês mesmo. Vou mostrar para vocês. A criação da liga, isso já é uma diferença extremamente grande. Isso vocês têm para fazer a diferença, porque vocês estão buscando conhecimento para aprimorar o que vocês serão no futuro. Vocês, alguns que estão hoje na liga, que estão assistindo a aula hoje, estão criando, na verdade, o protocolo da ONG Médicos do Mundo. Vocês estão fazendo isso. E vocês vão deixar um legado extremamente bonito. E vocês estão fazendo diferença já. E muita diferença. Não tenho dúvida disso. Então daí, vocês que são pessoas que decidiram fazer diferença,
quando escolheram fazer enfermagem, eu vou mostrar um outro vídeo. Vou dizer para vocês, as pessoas vão olhar com reprovação para a gente algumas vezes. Mas se a gente tem um objetivo, a gente tem que seguir. A gente vai ter que aprender a ser solidário com as pessoas que serão conscientes. Às vezes ganhando pouco, não ganhando nada. A gente não vai ser mais rico sendo enfermeiro, sendo especialista. Talvez apareçamos na televisão. As pessoas vão achar que a nossa obrigação é sempre maior do que os nossos desejos. Mas a gente vai continuar, né? Vai continuar positivo. Porque no final das contas, a gente vai conseguir sempre sair vitorioso. E eu digo para vocês, escolher estomaterapia me fez ser um vitorioso até hoje. Eu espero que continue fazendo. E muitas pessoas acreditam em mim, acreditam no trabalho que eu faço enquanto estomaterapeuta. Até tomando como gancho a frase que o João usou no início. Eu não sou um dos melhores do Brasil, não, viu, João? Mas eu tento ser um dos melhores que os pacientes têm condição de encontrar com o tratamento deles. Tem que falar. Mas o resultado que a gente tem positivo, isso nos garante uma felicidade, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês desejam ser especialistas? E aí a gente segue, porque eu, como especialista, eu preciso ser resolutivo. Eu preciso pegar uma ferida dessa, que tem risco do paciente ir a óbito porque está totalmente infectada, e eu tenho que transformar essa ferida em um resultado. Mas eu tenho que tratar de maneira correta, eu tenho que ser assertivo, eu tenho que ir direto ao foco. Eu não posso só, vou escolher tal produto. O produto é a minha última escolha. Primeiro, eu tenho que compreender como esse paciente está. E eu tenho que saber que resultados e performance nos tratamentos, eles levam tempo. Quando eu vou fazer educação de um paciente para cuidar do seu estômago, trocar a sua bolsa sozinho, fazer o autocuidado, o paciente que faz autocateterismo leva tempo. Eu não vou conseguir em um único atendimento fazer com que ele aprenda. Eu sou especialista, ele é leigo, e eu tenho que tratá-lo como uma pessoa que vai merecer e merece mais atendimentos até que ele consiga fazer por ele mesmo. Então, o tempo também me diz que eu preciso ter paciência, tá? E aí vou mostrar para vocês um dos casos que foi bem interessante o ano passado. Eu acho que alguns já tiveram a oportunidade de ver esse caso. E aí vou pegar algumas coisas como gancho do registro, que é a folha de papel. Esse caso a gente registrou e ele vai para publicação. Só que a ferida está toda registrada da maneira como o especialista deve fazer. A foto identifica bem a imagem. A foto tem data, a foto tem medida, o tamanho da lesão está descrito, o dia que começou está descrito, a área está descrito, a profundidade está descrita.
e essa paciente tem a descrição de como ela estava quando ela saiu do hospital, que não está aqui, mas tem a descrição. E aí a evolução está muito bem montada. Eu também preciso sempre mostrar na evolução como que fica o curativo antes de eu retirar. Porque como é que eu vou educar um cuidador, outros profissionais, se eu dizer para ele trocar o curativo e eu não mostrar como faz? Às vezes eu preciso fazer isso, né? Eu tenho que partir do princípio que ele não vai descobrir sozinho. Se descobrir, melhor, mas que ele não vai descobrir sozinho. Eu tenho que mostrar como faz, tenho que mostrar as etapas de um cuidado, de um tratamento de feridas. E aí eu vou mostrando a evolução de tudo aquilo que é possível, até a gente chegar numa ferida epitelizada em 110 dias. Um paciente diabético que não precisou de reinternação, que ela não precisou de aposentadoria porque ela não perdeu o pé, ficou afastada, é um fato, porque tinha necessidade para isso, mas não precisou de uma nova internação, não precisou de uma nova cirurgia, diminuiu o uso consideravelmente de antibiótico, porque começou a tratar a ferida adequadamente, e em 110 dias cicatrizou. Vocês escutarão ainda muitas vezes que um paciente com diabetes tem ferida há 2 anos, há 3 anos ou mais, e a ferida não fecha. Então a gente tem que ser muito assertivo quando a gente trata uma ferida complexa. E aí vou dizer um negócio para vocês, que eu sou, às vezes eu sou meio briguento, né? Porque na escola, na minha época, a gente tinha que aprender a se defender e às vezes a gente brigava, não tinha muito jeito de não fazer. E a gente aprende, às vezes, a brigar, mas por uma boa causa. E eu não estou falando brigar de sair dando soco nos outros, não, tá, gente? A brigar por uma boa causa. Essa foto que eu estou mostrando para vocês é um dos casos mais emblemáticos que eu já acompanhei na minha vida profissional. Eu peguei a ferida dessa paciente da foto embaixo, desse jeito ela estava, e aqui a foto uma semana antes da epitelização completa. Só que quando eu cheguei para atender essa paciente, eu vou contar um pouco da história dela para vocês. Eu escutei da médica e da enfermeira que essa paciente não tinha jeito. Fazia 9 anos que ela estava com ferida. Uma paciente sequelada de AVC, além das sequelas de AVC, diabética, hipertensa, e ela não tinha fala, ela não conseguia articular a fala por conta das sequelas de AVC. E a enfermeira disse, e eu fico bravo até hoje quando eu conto essa história, a enfermeira disse assim, se você quiser, a gente já tentou de tudo, a enfermeira disse. Aí eu pensei comigo, uai, vocês não tentaram me chamar não, vocês só chamaram agora, né? Aí eu pensei, um pouco arrogante, mas eu pensei, né, confesso a vocês. E aí ela falou assim, eu já tentei de tudo, o doutor aqui já tentou de tudo, faz 9 anos que a gente está cuidando, essa ferida dela não sai disso. Eu acho que agora se você passar cocô de galinha, talvez você consiga resolver. Vocês não têm noção o quanto isso me doeu, porque a paciente não tinha condições de responder por ela. A paciente não tinha condições de mandar essa pessoa a merda. E eu digo, essa para mim morreu como enfermeira naquele dia, naquele instante. E aí eu falei para ela assim, me dá 3 semanas e eu vou mostrar para você que essa ferida fecha. Aí o médico e ela deram risadas da minha cara, enfim, faz parte. Eu engoli, não fiquei bravo na hora, não mudei a cara. O Samir brinca comigo, meu não verbal é péssimo, mas eu acho que nesse dia eu me superei, de não querer fuzilar ninguém com os olhos. E eu falei, eu vou cuidar dessa paciente, e a ferida dela fechou. E os 9 anos que eles cuidaram, não sei de qual maneira, eu levei 3 meses para fechar a ferida dessa paciente. 3 meses. 14 atendimentos eu fiz para essa paciente. E nos 14 atendimentos que eu fiz para essa paciente, ela chegava cantando todos os dias, ou melhor, cantarolando assim, porque ela não conseguia ter dicção. E essa é a paciente, e ela me autoriza a mostrar a imagem dela, por escrito, ela me autorizou isso. E essa paciente, quando chegava no ambulatório e que eu estava, ela passava batom,
para me dar um beijo. E para mim não tinha melhor forma de agradecer. Então, o que eu recebo em troca quando eu atendo como especialista, estomaterapeuta, muito bem o paciente? Amor. É isso que eu recebo em troca. Quando eu faço o possível para dar uma aula para alguém na faculdade, por exemplo, lá na pós-graduação, eu recebo amor em troca. Quando eu atendo um paciente na rua ou uma pessoa em algum lugar com necessidade, eu recebo amor em troca e dela eu recebi muito. E eu